Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula de redação? Oi, fofuras! Vamos desenvolver mais um tema de redação aqui. Dessa vez a gente vai falar de turismo. É a primeira vez que eu faço esse tema. Nunca tinha trabalhado esse tema nem em revisão. Por que esse tema é importante? Vamos lá. O turismo é uma das atividades econômicas que mais crescem em todo o mundo. Vocês podem observar que com a pandemia do coronavírus, inúmeros lugares no planeta deixaram de receber turistas e isso teve um impacto bem forte nas suas economias. Então, se deixar de receber o turista é um impacto à nossa economia, obviamente que receber o turista é algo extremamente positivo. Então, primeiro, a gente vai fazer aquela breve análise de como o tema foi colocado, certo? Não tem mistério. Obstáculo é o que? São os desafios, as barreiras, as dificuldades para fazer com que o turismo decole, para ampliar o número de turistas no nosso país. E aí vocês já começam a refletir que se a gente coloca para desenvolver o turismo, para o desenvolvimento do turismo, obviamente é porque isso é um problema. Todo tema de redação que é apresentado para a gente, especialmente no Enem, é um problema, porque se não for um problema eu não consigo apresentar o quê? A solução. Então vamos lá, meus amores, olha, partindo daquelas nossas observações, que são as observações iniciais que a gente precisa fazer, peguei o texto, peguei minha provinha de redação, peguei a caneta, tô até com a canetinha parecida aqui com a que o Enem deixa a gente utilizar, as provas de vestibular no geral deixam a gente utilizar, o que a gente vai fazer? Marcar quais são as palavras-chave, fazer aquele brainstorming rápido para ver o que a gente se lembra, o que dá pra gente associar a essa temática, porque não se esqueçam, a prova é feita para você e para mais 5 milhões de pessoas, então obviamente que você vai conseguir realizar esse texto, produzir esse texto super bem. Se o pânico vier, respira fundo e ataca a prova, porque ela tá lá para você resolver, certo? Então vamos lá, primeiro eu vou pensar o seguinte, turismo. Turismo é um tema super ligado ao eixo temático da economia. Turismo é algo extremamente importante em um país porque ele gera emprego e ele gera renda. Obviamente que ele mexe, com empregos diretos, com empregos indiretos. Então, cidades turísticas são cidades que têm uma renda, um nível de emprego alto, certo? Ok, já entendemos que é isso aí. Agora, qual é o problema? Onde que eu vou entender que tem um problema aí? Se vocês não sabem, o Brasil ocupa uma posição insignificante em relação ao turismo no mundo. E aí a gente tem uma antítese, porque por um lado, o nosso país apresenta potencial turístico gigantesco. Tem até um texto de apoio mostrando que o Brasil foi visto há pouquíssimo tempo, acho que no ano de 2019, como uma das principais potências turísticas do mundo. Basta vocês imaginarem a nossa extensão e a diversidade que nós temos em nosso país. A gente tem as praias maravilhosas, a gente tem montanha, a gente tem chapada, então a gente tem de tudo um pouco aqui no país. Mas por que a gente ainda está lá embaixo na posição de países que mais recebem turistas no mundo? Inclusive, meus amores, só para a discussão pegar, no ano de 2018, o Museu do Louvre, em Paris, recebeu mais turistas do que a gente aqui no Brasil. Veja só, um museu recebeu mais turistas do que um país da dimensão do Brasil. Então tem alguma coisa errada, certo? E só para contextualizar, uma coisa que eu acho importante a gente entender é o seguinte, o que tem de lei, o que tá sendo feita alguma coisa para modificar isso? Nos últimos anos a gente tem alguma novidade? Tem. No ano de 2019 foi criado o Plano Nacional de Turismo pelo governo federal, que pretende até o ano de 2022 dobrar o número de turistas no país. E também vocês devem se lembrar da polêmica, que gerou a dispensa de visto, de alguns países como os nacionais do Canadá, da Austrália, dos Estados Unidos e do Japão.
Por que isso gerou uma polêmica? Porque não houve reciprocidade, não é? Os Estados Unidos não disseram: a massa, vocês estão dispensando o visto dos nossos cidadãos, então nós também vamos dispensar os vistos de vocês. Não houve essa reciprocidade. Mas a justificativa para que isso acontecesse foi justamente para ampliar o potencial turístico, facilitar a entrada dessas pessoas aqui no Brasil. O certo é que não teve ainda como nós mensurarmos isso, porque pouquíssimo tempo depois o mundo, começou a viver a pandemia do coronavírus e por essa razão, obviamente, que inúmeras fronteiras foram fechadas, então o ato de viajar ainda vai demorar um pouquinho para funcionar da maneira que funcionava antes, especialmente as viagens internacionais. Mas vamos lá. Como organizar a nossa tese, meus amores? Veja, a gente já detectou o problema. O Brasil tem um potencial turístico maravilhoso, sensacional, mas que não é aproveitado nem por nós brasileiros. Porque quando a gente está com grana, muitas vezes a gente prefere, acredito que na maioria das vezes, a gente prefere viajar para fora do país do que para dentro do país. Tem um texto de apoio mostrando que o Museu Nacional, no ano de 2017, recebeu 1/3 dos turistas brasileiros que foram para o Museu do Louvre. Então, um museu nosso, em nosso país, recebe menos a nossa atenção do que um museu quando a gente vai visitar outro lugar. Enfim, eu não estou dizendo que o Louvre não é para receber a quantidade de turistas que recebe, mas é porque a gente não consegue dar a mesma importância que a gente dá às viagens internacionais, às viagens aqui no Brasil. E talvez o problema esteja na forma como a comunicação em relação ao turismo é feita. Pois sim, pra gente, Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte: caramba, turismo é uma atividade econômica sensacional. O Brasil passa por uma crise, desde o ano lá de 2015, por aí. O Brasil passa por uma crise, essa crise tende, obviamente, a ficar muito mais grave devido à pandemia. O desemprego cresce absurdamente no país, a gente falou inclusive sobre a informalidade que cresce também, e o turismo é uma fonte imensa de emprego e de renda. Então, investir no turismo é investir em emprego, em renda, em qualidade de vida para a população, porque aqueles lugares que são os preferidos para a visitação dos turistas, eles acabam recebendo uma infraestrutura bem bacana que, teoricamente, é aproveitada por todos aqueles que vivem nas cidades. Então, quais são os obstáculos para o desenvolvimento do turismo no Brasil? Nós podemos levantar de início 2 pontos que são fundamentais. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é infraestrutura. Na verdade, eu não estou nem colocando aqui um como mais importante do que o outro. Essa ordem aí foi uma ordem, falar a verdade para vocês, aleatória, não fosse isso é muito mais importante. De repente até vocês acreditem que o segundo problema é mais relevante. Mas eu penso que sem uma infraestrutura decente, o número de turistas no Brasil não vai tender ao crescimento. Ele vai ficar ali paradinho, congelado, sem gerar todos os benefícios que o turismo gera. Ok, então a gente vai falar primeiro de infraestrutura, tanto física quanto profissional. Em seguida, a gente pode abordar o tipo de imagem que o Brasil projeta lá fora. Não é a imagem que a gente faz por meio de propagandas Visite o Brasil, porque obviamente as campanhas publicitárias feitas por nós, elas não vão colocar que a gente tem índices de violência altos, elas não vão colocar a quantidade de roubo a turista, elas não vão colocar as nossas deficiências em relação à mobilidade urbana. Não são as publicidades feitas pelo Brasil, pelas agências de turismo, seja pelo setor privado, ou pelo governo. Não é disso que eu estou falando. É da comunicação do jornalismo. O que o jornalismo tem falado do Brasil nos últimos tempos? Não é o que tem sido projetado do país lá fora. As manchetes sobre nós
São manchetes que fazem com que o turista, especialmente o turista internacional, ele olhe para o Brasil e diga, nossa, quero muito conhecer esse lugar. Às vezes ele até diz, quero muito conhecer esse lugar. Entretanto, manchetes, especialmente relacionadas à violência, afastam o turista internacional do Brasil. Aí vocês vão falar assim, mas o turista nacional poderia circular mais. Mas vocês entendem que essas manchetes negativas, elas também afastam o turista nacional? Vamos pensar no maior polo turístico que a gente tem no Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, né? Uma cidade cantada em verso e prosa, uma cidade linda, esplêndida, cidade maravilhosa. Mas vamos entender que os índices de violência associados ao Rio de Janeiro afastam o próprio turista brasileiro de sair das suas cidades e de visitar o Rio. Então a gente tem dois pontos aí bastante interessantes. Infraestrutura deficiente, certo? Que é o primeiro. E segundo, essa imagem de insegurança, de instabilidade que o país projeta lá fora. Ok, meus amores, vamos pensar em como começar essa redação. Claro, não poderia deixar de falar do poema do Gonçalves Dias, A Canção do Exílio, que ele escreveu no ano de 1843, certo? Em Coimbra, em Portugal, o Gonçalves Dias escreveu, né, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês vão observar que ele traça um retrato verbal do nosso país. Ele cria uma imagem idílica, uma imagem de sonho, de fantasia, de exuberância, de beleza. E, obviamente, quem lê a poesia do Gonçalves Dias tem vontade de conhecer o Brasil. Isso é inegável, certo? Tranquilamente. Essa exuberância que o Gonçalves Dias cantou, né, ou versou na Canção do Exílio, lá no século XIX, ela permanece hoje. O Brasil é um país incrível, não é? Você vai da Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Lençóis Maranhenses, a Serra Gaúcha, as praias do Nordeste, quantas coisas incríveis, né? A floresta amazônica, o Pantanal, quanta coisa incrível a gente tem para conhecer nesse país. Então ele continua exuberante. Aí vocês vão observar que a gente usa uma adversativa justamente para estabelecer esse paralelo, não é? Aquilo que o Gonçalves Dias falava ainda existe. Entretanto, o potencial turístico do Brasil não é explorado da forma que deveria ser. O nosso país não recebe a quantidade de turistas que deveria receber. E por quê? Aqui é o lugar de vocês colocarem a tese roteiro, não é? Dentre os obstáculos, olha só como eu estou falando, obstáculos, porque é a palavra que está escrita lá na frase temática, né? Dentre os obstáculos que impedem o desenvolvimento do turismo no Brasil estão problemas relacionados à infraestrutura e a imagem de insegurança projetada fora, né, e mesmo dentro da nação. Pronto, porque aí eu já organizei os pontos que eu vou desenvolver nos meus outros 2 parágrafos de desenvolvimento, que eu vou explorar nos meus parágrafos de desenvolvimento, assim fica melhor. Meus amores, se eu quiser usar uma música, a gente tem várias. Tem o País Tropical, do Jorge Benjor, né? Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, que beleza, fevereiro tem carnaval. A cara, o retrato do Brasil. A Garota de Ipanema, do Tom Jobim e do Vinícius, que talvez seja uma das músicas brasileiras mais conhecidas lá fora. Todas elas projetam imagens maravilhosas do Brasil. Eu escolhi colocar para vocês a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, escrita no ano de 1939, no governo do Getúlio Vargas, que ficou conhecida como Samba Exaltação. As cores com que o Ari Barroso pintou o Brasil são lindas, são maravilhosas. Realmente, tal qual Gonçalves Dias, lá no século XIX, o Ari Barroso exalta a exuberância tanto da nossa terra quanto do nosso povo. O nosso multiculturalismo, enfim, o país multifacetado, lindo, maravilhoso que a gente tem. Ok, que bonito, mas envelheceu bem?
a Aquarela do Brasil, lamentavelmente, esse cartão postal tão lindo em forma de música não envelheceu bem. Porque ainda que a canção tenha levado essa imagem de povo feliz, de povo alegre, de povo bacana para fora do país, hoje nós temos inúmeros outros pontos negativos que se projetam escondendo todos esses pontos positivos que o país tem. Ok, então falamos de um poema do século XIX, falamos de uma música do século XX, agora vamos falar de um filme do século XXI. O filme lindíssimo, maravilhoso, acredito que a maioria de vocês já tenha assistido, Rio, do Carlos Saldanha. Veja que estrategicamente, Rio foi lançado no ano de 2012, um ano antes, né, da Copa das Confederações e 2 ou 3 anos antes da Copa do Mundo, que traria inúmeros turistas aqui para o Brasil, como de fato trouxe, né? Mas aí você vai imaginar o seguinte, como que eu posso usar o filme Rio? Você vai mostrar como a película, que é uma animação, explorou as belezas de uma das cidades que recebe mais turistas no país. Não é? A história da ararinha azul, Blue, que vem ao Brasil buscar o seu par, que é a Jade, a única fêmea que sobrou da espécie. E obviamente que o filme mostra os clichêsãos maravilhosos do Rio de Janeiro, são clichês, mas lindos demais, né? A praia, o morro, tudo festa, tudo lindo, tudo amável, tudo colorido, tudo belo. Obviamente que o filme exalta isso e com certeza nós brasileiros, quando assistimos Rio, as músicas inclusive maravilhosas também, a gente saiu super contente com o resultado daquilo. Quem não conhece o Rio de Janeiro deve ter ficado morrendo de vontade de conhecer. Mas entre aquilo que desperta em nós, que é o desejo de conhecer, e a real ação de ir, existe uma distância. Então existem obstáculos, que são obstáculos extremamente graves, né? Não são obstáculos tão simples de resolver, que entravam o desenvolvimento do turismo no nosso país. Ok, vejam vocês que a mesma finalização que eu dou a partir do contudo em Canção do Exílio é que eu vou usar em Aquarela do Brasil, é a que eu vou usar no filme Rio, ou no País Tropical, ou na Garota de Ipanema, ou em tantas outras coisas que podem passar pela cabeça de vocês para vocês utilizarem, ok? Então vamos lá, meus amores, falar do primeiro argumento. Primeira coisa que a gente disse foi sobre problema relacionado à infraestrutura, que obviamente é um entrave para o fomento. Fomentar é exatamente o mesmo que desenvolver. Fomentar o turismo no Brasil. Existem inúmeras coisas para falar, mas a gente pode falar das questões que são mais urgentes de serem resolvidas. Sem dúvida nenhuma, a logística do transporte. Só para vocês terem uma ideia, lendo sobre essa temática, eu vi que um norte-americano, para ele sair de Miami e chegar ao Rio, ele gasta o mesmo para sair do Rio e chegar a Manaus. Ou ele vai gastar até mais para sair do Rio e chegar a Manaus. Quando um turista internacional ele pensa em vir ao Brasil, ok, vai conhecer o Rio de Janeiro, mas de repente ele também quer conhecer Salvador, de repente ele também quer conhecer Bonito, no Mato Grosso, ele quer conhecer a Chapada Diamantina, quer conhecer a Chapada dos Veadeiros, quer conhecer a Floresta Amazônica. Quanto que ele vai gastar para se movimentar dentro do nosso país utilizando a malha aérea? Passagens caríssimas. E não é para falar que hoje essas passagens são caríssimas, elas sempre foram muito caras. Quando você compara com outros países que tem trem para você sair de uma cidade e chegar em outra rápido, que tem companhias aéreas ali que fazem essas viagens a baixo custo, a gente não tem essa possibilidade. Além disso, tem o tamanho gigante do Brasil que impede que muitas dessas viagens sejam feitas de ônibus, além da qualidade das estradas, não é? Então, temos que pensar nessa questão. Além disso, olha, um outro além disso, a própria movimentação dentro das cidades. Se a mobilidade urbana é um problema para nós,
obviamente que ela vai se constituir em um grande problema para o turista. O que, inclusive, já leva a um outro ponto, que é a insegurança, é a violência. Mas eu vou deixar para trabalhar isso no outro parágrafo. A gente vai mostrar exatamente que a locomoção ela é dificultada tanto de uma cidade para outra cidade, como dentro das cidades que os turistas escolheram. Nós tivemos muitas promessas. Quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2014, houve muitas promessas de que o legado daquela época seria um legado extremamente positivo em relação à mobilidade urbana. Olha, as cidades sedes continuam com os mesmos problemas que elas tinham antes da Copa do Mundo, ou seja, não se resolveu nada. E depois, 2 anos depois, as Olimpíadas, sediamos as Olimpíadas no Rio, também os mesmos problemas se mantiveram. Então não houve investimento em infraestrutura em relação ao transporte. Mas é só isso? Não. Precisamos falar também do nosso improviso. Falta profissionalização para atender o turista no Brasil. Seja o turista brasileiro, seja o turista doméstico, seja o turista internacional, a gente ainda tem muito a reclamar sobre atendimento, não é? Atendimento que vai de um taxista, um Uber, um restaurante, uma barraca numa praia, um guia. A gente ainda tem muito improviso. A área do turismo ela não está ainda completamente profissionalizada no Brasil. E essa ausência de profissionalização é um problema, por quê? Primeiro, a dificuldade da comunicação. A língua portuguesa é uma língua, né, que quem fala são poucos países, né, são muitas pessoas, só nós somos mais de 200 milhões, mas são poucos países. E, por exemplo, aprender o espanhol, aprender o inglês, pelo menos o básico para a comunicação com o turista, as sinalizações, as placas, na maior parte das cidades que poderiam estar em inglês e português, os cardápios, a gente tem essa dificuldade com o idioma. E a gente tem a dificuldade na capacitação mesmo, na profissionalização. Claro que tem muita gente simpática, com muita boa vontade como turista, mas isso vai da simpatia do indivíduo e não de ele ser trabalhado, né, de ele receber a preparação para tratar bem o turista, para, né, fazer com que o turista queira voltar, seja o turista doméstico, seja o turista internacional. Saindo dessa problemática, a gente vai para outra que é muito complexa, que é mudar a imagem que o Brasil tem lá fora. Às vezes a gente acredita que a imagem da gente lá fora é uma imagem super positiva, que brasileiro é sempre alegre, que é carnaval o tempo inteiro, que é futebol, que é isso, que é aquilo. Não que não seja. Não que não seja, mas a imagem negativa também é verdade. Por exemplo, carnaval está muito associado à ideia de turismo sexual, que é um turismo que, sinceramente, um país não pode fazer questão de desenvolver, e o Brasil não faz questão de desenvolver, pelo contrário, é uma imagem que precisa ser modificada. As manchetes que falam sobre a violência nas grandes cidades brasileiras, seja a violência urbana, da bala perdida, seja a violência do assalto, seja a violência no trânsito, isso afeta, porque quando alguém vai procurar um destino para fazer turismo, geralmente nós estamos falando do turismo de lazer, não é? Do turismo que você vai para se divertir, para ficar tranquilo. E como você vai escolher um lugar que você sabe que vive uma violência constante? Então, essa imagem projetada lá fora precisa ser modificada. Como também, meus amores, não vamos nos esquecer de como o Brasil está sendo muito mal visto com relação à forma como nós estamos lidando com as questões ambientais. Inclusive, inúmeros organismos internacionais querendo intervir na forma que o Brasil lida com o meio ambiente. Então, instabilidade, sem dúvida nenhuma, é um grande problema. Despreocupação com o meio ambiente também. Por quê? Beleza natural, mas beleza natural que recebe toneladas de óleo e ninguém tá nem aí para saber de onde veio, quem vai ser punido. As praias maravilhosas, poluídas. A floresta maravilhosa, queimada, incêndio todo dia. Então, essa imagem a gente também precisa modificar. Ok, vamos pensar em repertório. Obviamente que esse
Essa é uma redação que a gente usa numa boa repertório prático. E repertório prático, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês não vão se lembrar, claro, olha quanta informação vocês têm para vocês identificarem isso aqui. Vocês podem até pensar assim, de 2017 para 2018, o turismo no Brasil cresceu meio ponto percentual, enquanto no Peru, nosso vizinho aqui, cresceu 10 pontos percentuais. A Argentina, nossa vizinha, 7,5%. Então, o que está acontecendo? Né? De fato, a gente tem como provar que o Brasil não está sendo visto com o potencial turístico que ele tem. E quem prova isso são os números. Mas uma dica muito bacana é vocês observarem os números que aparecem nos textos de apoio e darem uma pequena modificada. Por exemplo, quando aparece assim, 40% procura isso, você diz que 60% não procura, o que quase metade, né, cerca de metade, para você não se comprometer com a estatística exata, certo? Se vocês me perguntarem, se você acha legal inventar estatística, não acho legal, não acho mesmo. Eu acho que a gente pode meter os pés pelas mãos, colocar uma estatística muito nada a ver, e aí a gente vai comprometer nossa argumentação. Então, eu aconselho vocês realmente a não utilizarem. Outra coisa que a gente pode utilizar, que eu falei realmente da falta de capacitação profissional, de muito do turismo aqui no Brasil funcionar na base do improviso. Quem fala sobre esse nosso improviso é o Roberto da Mata, no livro O que faz o Brasil ser o Brasil, em que ele comenta sobre esse jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro, inclusive, pode ser bem visto em alguns momentos, porque está associado à criatividade e tudo mais. Lembrem-se do personagem do Zé Carioca, né, que o Walt Disney fez para homenagear o Brasil, mas é um personagem com uma ética um tanto quanto elástica, não é? E isso, às vezes, também é um componente negativo da nossa identidade, da visão que se tem do Brasil. Desculpa. Aí vocês vão observar o quê? Dá para usar jeitinho brasileiro, né, para falar que muita coisa aqui não é profissional, deveria ser profissional, mas não é. A gente vai se apegando a um jeitinho que não é um jeitinho, vamos colocar assim, um procedimento que foi estipulado previamente, é uma gambiarra que a gente faz. E isso, para o turismo, pode não ser um atrativo, na verdade não é. A gente não gosta dessas gambiarras. Quando a gente vai viajar, a gente quer que tudo aconteça da forma planejada. E também tem o Roberto Bulon, eu imagino que ele seja argentino, mas não encontrei a nacionalidade dele, um arquiteto e professor. Ele tem um livro, inclusive, muito interessante, que se chama Planejamento do Espaço Turístico, que eu acho que é uma das obras mais utilizadas nas faculdades que preparam o indivíduo, né, para ser turismólogo. E ele diz, turismo é a indústria sem chaminés. Então é exatamente para mostrar o potencial econômico que tem essa atividade. Continuando com o repertório, a gente tem mais dados, e esse dado é um dado que mostra a violência, um dado que foi publicado pelo jornal O Globo. Vejam vocês como escreve o artigo maiúsculo e o nome Globo também, mostrando que em 2017, a cada 90 minutos, um turista brasileiro ou estrangeiro foi assaltado, e 92% dos casos aconteceram na Cidade Maravilhosa. Gente, é claro que isso assusta quem pensa em vir para cá. Outro dado também do Globo é que o Brasil movimenta menos de 1% do turismo global. Como assim? Um país tão incrível desse movimenta 1% do turismo global. Ok, meus amores, agora vamos para referências diversas. De repente foram surgindo referências, e eu queria falar um pouquinho de tudo para vocês. Quando a gente fala de investimento na infraestrutura e mostrar que a nossa infraestrutura, na maioria das cidades, para receber o turista ainda é muito deficiente, a gente pode fazer um contraponto a 1908, a chegada da família real ao Brasil, e
todo o investimento em infraestrutura que foi feito pelo Dom João VI e companhia. Veja, gente, o turismo de hotelaria, porque desenvolveu a hotelaria logo no início do século XIX, o turismo de lazer criou Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, sem falar no turismo ligado ao conhecimento, porque as primeiras universidades também foram criadas nessa época. Então esse surto de desenvolvimento poderia ter se propagado, né, continuado a acontecer. Lamentavelmente isso não aconteceu, mas veja que a visão dos europeus quando vieram viver no país, não é? Aí eu estou me referindo à família real, século XIX, o que eles tentaram transformar o Rio de Janeiro em algo parecido com o que eles viam nas cortes europeias. Então era investimento em infraestrutura. Lamentavelmente, isso não foi para frente. Aí a gente pode falar também que no Brasil a visão de turismo como um negócio extremamente rentável, que gera muito emprego, é uma visão muito embaçada. E a prova disso é que a criação do Ministério do Turismo só ocorreu no século XXI, no ano de 2003, no governo do Lula. Outra coisa, podemos mostrar que a imagem vendida no Brasil lá fora era negativa, né? Ou está negativa, né? A gente vem falando isso. As manchetes mostram um país que é um país muito conturbado, é um país muito instável. Mas a gente ainda precisa mudar uma imagem negativa que foi uma imagem institucionalizada pelo governo nas décadas de 70 e de 80, por um órgão chamado Embratur, que objetificava a mulher brasileira. Então se olha para o Brasil ainda com uma visão de turismo sexual muito forte. A prova disso que eu estou falando para vocês é... Próximo à Copa do Mundo, a Adidas lançou uma camiseta para vender nos Estados Unidos que era uma mulher de biquíni, né, o corpo de uma mulher de biquíni, e a frase Looking to Score, que era mais ou menos dizendo, né, faça seu gol, com uma ambiguidade aí, né, muito clara, que era justamente para, aspas, pegar a mulher. Claro que gerou uma repercussão super negativa no Brasil. Todas nós reclamamos horrores, inclusive o responsável pela pasta do turismo, que era o Flávio Dino, hoje governador do Maranhão, e que aquilo era inaceitável, né? Que o Brasil faz há muito tempo, o Brasil trabalha para tentar limpar essa imagem lá fora e que a gente não tem interesse nenhum nesse tipo de turismo, tá? Mas até jornais da Espanha, da Argentina, repercutiram essa ideia, não da camisa da Adidas, mas repercutiram essa ideia de objetificação da mulher. Então, para a gente se firmar no turismo, é claro que a gente não tem que vender a imagem de uma mulher objetificada, a imagem do turismo sexual, a gente não tem que vender a imagem da violência, a gente não tem que vender a imagem do improviso, né? A gente tem que vender a imagem realmente da beleza e da exuberância que tem aqui no Brasil. Ok, meus amores, e aí para finalizar, a campanha negativa que tem sido feita hoje, né, sobre o Brasil lá fora, mas que o principal responsável somos nós mesmos. Eu até peguei aqui uma imagem para vocês que estava lá no site da BBC, lembrando que o site da BBC é muito utilizado na prova do Enem, até a data aqui, ó, a matéria, 2 de agosto de 2019, mostrando como em 10 anos o Brasil passou de promessa de futura potência econômica para um país com a economia desgovernada e hoje com uma ameaça, né, à saúde climática mundial. E aí vocês vão ver que são manchetes de diferentes momentos, né, de quando o Brasil era um país que decolava, de quando o Brasil era um país que de repente estava afundando e hoje o que a gente vem fazendo com o nosso meio ambiente, que vale a pena vocês utilizarem. Ok, vamos finalizar? O que a gente precisa fazer? 2 pontos. Trabalhar a questão do investimento em infraestrutura, porque a gente comentou isso como um problema muito grave, mas também a gente vai precisar falar da necessidade de mudar a comunicação, mudar a forma como o Brasil é visto lá fora. A gente precisa pintar o nosso país com cores muito mais bonitas, muito mais positivas do que ele está sendo pintado, certo? Então a gente tem vários agentes. Veja, para cada proposta a gente tem um agente, está tudo misturado aí, mas vocês vão analisar direitinho.
Nós temos o Ministério do Turismo, não é, que é um órgão federal. Nós temos as secretarias de turismo, que são órgãos estaduais e são órgãos municipais. Nós temos o setor privado, que é interessadíssimo no país com um grande potencial turístico, porque ele tem muito a ganhar com isso. E variadas ações. Ampliar a rede aérea como? Permitir entrada de empresas aéreas de baixo custo. Veja como é fácil viajar pela Europa, de um país para o outro, ou de uma cidade para outra, utilizando passagens de avião que são baratíssimas. Veja como você compra um bilhete de metrô, roda uma cidade inteira, um dia inteiro, pagando pouco. Pouco que eu digo, sim, não é tão pouco, porque obviamente o dólar, né, o euro em relação à nossa moeda, está muito valorizado. Mas se você não fizer essa conversão, você vai ver que o preço é relativamente baixo. Então a gente precisa investir nessa questão, a gente precisa investir na capacitação profissional, melhorar a infraestrutura, porque tudo isso, gente, também é qualidade de vida para quem vive aqui, não é? Divulgar o Brasil no exterior, divulgar de uma forma muito mais tecnológica, limpando, né, modificando aquela imagem negativa que nós temos, especialmente lá das décadas de 70 e 80, que são imagens corroboradas, né, no momento atual, porque obviamente a gente vive num país que é um país ainda muito violento, que é um país ainda muito instável. A gente precisa buscar, claro, resolver esses problemas aqui, ou pelo menos mostrar que existem esforços visando a essa resolução, para que a gente possa chamar essas pessoas para cá. Então, o que a gente pode usar? Parceria de setor privado com governo federal, estadual, então é o que a gente chama de parceria público-privada. O meio pode ser entradas de empresas aéreas de baixo custo, planejamento de campanhas publicitárias, divulgando as inúmeras faces do país, até porque a gente tem tanto lugar incrível que merece ser conhecido, não é? O efeito é exatamente possibilitar que o país desenvolva suas capacidades turísticas, gerar emprego, gerar renda, melhorar a qualidade de vida, etc. e tal. Não esquecer o detalhamento de um desses elementos e não esquecer que se você trabalhou problemas bem diferentes, você vai precisar de soluções bem diferentes. Porém, eu não preciso de duas propostas completas. Uma proposta tem que estar completinha, a outra não precisa estar completa, certo? Então é isso, meus amores, é um assunto que eu considero fácil de fazer, porém, sem informação a gente não faz. Então esse é aquele tema que a gente diz assim, uma casca de banana, porque ele é relativamente simples, não é um tema difícil. Mas como é um tema que não é comum a gente discutir, de repente a gente vai ter dificuldade para fazer. Então vamos nos concentrar para desenvolver essa redação, porque quem sabe, né? Isso vai ser super útil pra gente, ó. Beijos, tchauzinho, até a próxima.